Boa noite, doutores, doutoras, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Medicina Legal. Doutor Dreyson, Heloísa, Luan, Neto, sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Estamos ouvindo sim. Ô, Neto, Boa maravilha, noite. então. Boa noite a todos. Pessoal, tela compartilhada, vamos então aí começar a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre balística forense, né? Nós vamos estudar aí as armas de fogo, os tipos de projéteis, os ferimentos causados. Quando nós então estudamos, quando nós analisamos a balística forense, na verdade nós estamos falando aí de um dos ramos também da traumatologia forense, até porque nós já vimos que os ferimentos de arma de fogo são ali estudados na traumatologia, conforme nós vimos lá na aula passada, né? Então vamos aqui continuar para que nós possamos aí na noite de hoje falar um pouquinho mais com vocês sobre balística forense. Bom, inicialmente nós temos que conceituar, nós temos que compreender, primeiro, o que é uma arma de fogo e segundo, o que é uma arma sobre o seu conceito lato, né? A arma de fogo, ela tem, então, esse patamar de que é uma arma que tem capacidade lesiva maior, né? A arma, sobre um conceito geral, um conceito técnico, é todo objeto que é criado, ou seja, que tem ali a finalidade específica para causar o dano em alguém, tá? A arma é todo objeto que tem, ele é criado, ele é destinado com a finalidade de causar o dano a alguém, né? Então isso é uma arma, ou seja, com a finalidade de causar um dano, seja ali exercendo o ataque, ou seja, exercendo a defesa. Então, arma é todo objeto criado com a finalidade específica de ataque ou de defesa, né? E aí nós vamos ver que, sobre o conceito jurídico, então, arma, sobre um conceito ainda lato, né, um aspecto lato, arma é todo objeto criado com a finalidade de matar, sendo que este conceito pode ser entendido em dois sentidos. Então, olha só, vamos voltar aqui. Conceito de arma, né? Primeiro, nós temos ali o conceito técnico, que é todo objeto que tem finalidade de ataque ou de defesa, sobre o conceito jurídico, que tem finalidade de matar. E aí, nós temos, como eu já disse, dois sentidos. Em sentido próprio, qualquer objeto definido como arma pelo legislador, como, por exemplo, espada, uma arma de fogo. Então, ela tem na sua conceituação própria a finalidade do ataque ou da defesa que tem potencialidade de levar a vítima ao óbito. Já a arma, o conceito jurídico de arma, só que num sentido impróprio, é qualquer objeto utilizado para a prática do delito. Então, ou seja, é um objeto que foi constituído, que foi criado para uma outra finalidade, mas que também pode ser utilizado para praticar o dano a alguém. Então, vamos lá, conceito técnico, conceito jurídico. Dentro do conceito jurídico, a arma em sentido próprio e a arma em sentido impróprio. A arma em sentido próprio, tudo aquilo que é constituído para a finalidade de ataque ou de defesa e que tem, logicamente, potencialidade lesiva. Em sentido impróprio, qualquer objeto, isso da mais variável compreensão possível, que pode ser utilizado para praticar um dano a alguém, né? O Heraldo Rabelo, citado ali pela News Habitar, na página 74, classifica a arma ainda entre armas manuais e armas de arremesso. O que é uma arma manual? É aquela arma de combate corpo a corpo, né? Então nós podemos citar aí as espadas, os punhais, são armas que, diante de um conceito próprio, tá bom? Então olha só, armas aqui de acordo com o conceito próprio, podem ser aquelas de contato manual, contato corpo a corpo, né? Já as armas de arremesso são aquelas de combate à distância, então a principal diferença entre elas é esse, a arma manual, o contato é de corpo a corpo. A arma de arremesso é uma arma de combate à distância, né? E aí, logicamente, elas têm também uma subclassificação, ou seja, elas podem ser simples ou podem ser complexas. O que é uma arma de arremesso simples?
a própria arma funciona como projétil, né? O exemplo, uma lança, você vai jogar a lança e essa lança vai atingir ali o bem jurídico de alguém. Já aquelas armas complexas, as armas complexas são aquelas que arremessam projéteis. No caso, o exemplo aí das armas de fogo. Simples, o próprio objeto ele é lançado, ele é jogado contra o indivíduo. Já as complexas, elas têm a capacidade de arremessar projéteis, que aí é o exemplo das armas de fogo que nós estamos aqui, então, observando. Pessoal, lembrando, qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem me interromper a qualquer momento. Bom, agora sim, nós chegamos, então, no conceito de arma de fogo. Até agora nós falamos em armas num critério subjetivo, esparso, né? E agora, então, nós vamos aí falar de armas de fogo. Bom, o que é uma arma de fogo, então? Primeiro, a arma de fogo ela é sempre criada pelo homem, com capacidade de lançar projéteis, usando tanto a força expansiva dos gases resultantes da queima, controlada de determinado propelente. Então, olha só, para que nós possamos compreender isso, nós temos que compreender o funcionamento das armas de fogo, né? Como é que uma arma de fogo, então, funciona? A arma de fogo, ela tem um dispositivo que, quando acionado, ele gera uma reação química. Essa reação química normalmente é a queima da pólvora ou de qualquer outra substância inflamável. A partir do momento em que a pólvora ela é queimada, ela libera gases, mas ela está ali comprimida, né? Ela libera gases dentro da cápsula. Esses gases eles vão se expandir e, em razão dessa queima, né, e dessa expansão, o projétil ele é arremessado para fora, ele é expulso daquela cápsula, né, em razão dessa expansão dos gases. Então é isso que diz aí. A arma criada pelo homem, com capacidade de lançar projéteis, usando para tanto a força expansiva de gases resultantes de uma queima controlada de determinado propelente, né? Esses gases eles ficam ali no estojo com essa expansão, né? A parte que vai se soltar é lógico que é o projétil. São instrumentos formados essencialmente de um cano, né, com uma extremidade aberta e outra obliterada, ou seja, fechada, né, sobre onde se coloca a munição, sendo que a atividade básica é a combustão de mistura explosiva, que formarão gases que irão se expandir, lançando o projétil através de um cano, né? E aí nós temos, normalmente, algumas espécies de armas diferentes. Armas de cano longo, armas de cano curto, né? Armas de repetição, que tem ali uma capacidade maior de projéteis. Nós temos também armas que tem ali no interior do cano um raiamento, né? Chamadas de armas de alma raiada, armas de alma lisa, e tudo isso nós vamos ver nessa nossa aula de balística forense. Então, dentro desse conceito, vou até aqui grifar novamente, né, o que está em negrito, para que nós lembremos aí como é que os projéteis são expulsos, né, da arma. Então, como é que os projéteis são expulsos? É em razão dessa expansão dos gases, né? E aí nós temos, então, o fato de que a arma que arremessa projétil empregando essa força expansiva de gases gerados pela combustão de um propelente. O que é o propelente? O propelente é aquela substância ali, né, que tem capacidade de queima e de liberação de gases. Esse propelente ele fica confinado numa câmara que normalmente está solidária a um cano, que tem a função de propiciar a continuidade dessa combustão do propelente. Então, ou seja, ele vai ser incendiado dentro ali, né, do estojo. Dentro desse estojo ele começa a liberar os gases e aí então ele vai, né, expelir ali o projétil dessa munição. Bom, nós temos também aqui, a medicina legal nos traz outras informações extremamente importantes, como, por exemplo, como é que nós identificamos o atirador, né? É fácil, logicamente, nós identificarmos a vítima de um ferimento por arma de fogo, mas como é que se identifica o atirador, né?
as peles das mãos do atirador são também atingidas por esses gases resultantes da explosão da espoleta, do propelente e da queima da pólvora, bem como por partículas de chumbo, que são projéteis ogivais. Então, ou seja, a partir do momento em que a arma ela é disparada, né, partículas quentes, partículas ali de sujeira, partículas de resíduos daquele disparo vão se impregnar na mão, nas mãos, na pele das mãos do atirador, né? E mediante um exame bastante simples, é possível saber se aquela pessoa, né, dentro de alguns dias, ali de 3 a 5 dias, realizou algum disparo de arma de fogo. Esses resíduos, conforme eu já falei para vocês, eles vão formar manchas acinzentadas na mão do atirador, né? Manchas essas geralmente invisíveis ao olho nu. A gente acaba não vendo, mas elas ficam ali, esses resíduos, eles ficam presos na pele do indivíduo, né? Que, como eu disse, mediante aí exames bastante simples, nós conseguimos verificar a presença de pólvora, de partículas de chumbo, né? Dessa queima, dessa explosão da espoleta na mão do atirador. Então, normalmente ali, as partes mais atingidas são o dedo indicador e a dobra que existe entre o polegar e o dorso da mão. Então, ou seja, né, por quê? Porque são as áreas mais expostas ali, né, próximo de onde ocorre esse disparo, de onde ocorre essa liberação dos gases. Quais são as provas, né? Como é que eu sei, então, que alguém disparou uma arma de fogo dentro de 3 a 5 dias? Nós temos aí a prova da parafina, que permite identificar os agentes oxidantes, ou seja, os nitratos, resultantes aí da queima de qualquer dos componentes e não somente da pólvora, né? Sendo comum resultados falsos, positivos ou negativos. Então não é, logicamente, aí um exame também com maior precisão. Poderá ser positiva a prova em até de 3 a 5 dias após o disparo. E a ausência ou a presença de resíduos não deve ser utilizada como elemento definitivo, mas sim como uma orientação na busca de informações, né, e da identificação do atirador. Para isso, nós temos alguns conceitos aqui a serem analisados. O primeiro conceito é o conceito de balística forense. Então, primeiro, balística forense é uma disciplina que estuda basicamente as armas, as munições, os fenômenos e os efeitos dos disparos dessas armas de fogo, né? A fim, logicamente, de esclarecer ali interesses jurídicos, interesses jurisdicionais. Já as armas de fogo, conforme nós já vimos, são engenhos mecânicos e destinados a lançar projéteis no espaço pela ação da força expansiva dos gases oriundos da combustão da pólvora, tá? Então aí nós temos já algumas definições bastante importantes da distinção entre o que é arma, o que é arma de fogo, né? Qual é o objetivo da balística forense, né? E também como ocorre o funcionamento de uma arma de fogo. E aí nós temos algumas divisões da própria balística. Nós temos a balística interna ou interior, nós temos a balística externa e nós temos a balística terminal. Então percebam, quando nós tratamos aqui da balística interna ou interior, é aquela que trata do mecanismo interno das armas, a sua estrutura, munição e propelentes. Quando nós tratamos da balística externa, ela vai cuidar do quê? Da trajetória do projétil e da sua estabilidade. E aí eu já digo para vocês que armas de cano mais longo tendem a ter uma estabilidade maior do projétil e, logicamente, tendem a ser armas que têm uma capacidade ali de atingir melhor o alvo, né? Então, elas vão dar uma trajetória mais persecutória ao projétil, né, de encontro ao seu alvo. E a balística terminal, ela vai estudar como o projétil é afetado ao atingir o alvo e como o alvo é afetado ao atingir o projétil. Talvez nós nunca tivéssemos dito ou pensado sobre isso, né? O projétil que está em movimento, quando ele atinge um alvo parado, logicamente que nós temos ali uma troca de energias. E essa troca de energias, tanto
projétil, como também vai afetar o alvo, né? É diferente, por exemplo, de um projétil em movimento acertar um alvo em movimento, né? Quando o projétil atinge o alvo, ele tem características diferentes. Vai depender muito do tipo do projétil e vai depender também dessa questão, se o alvo está parado ou se o alvo está em movimento. Agora, a certeza que nós temos é que os dois sofrerão deformações, tanto o projétil quanto o alvo. Os dois, então, sofrerão essas modificações. Então, quando nós estudamos a balística forense, nós temos que observar todas essas questões. Então, olha só, falando aí da balística e dessa tríplice divisão, a balística é a parte da física que estuda o movimento dos corpos e projéteis no espaço. E aí nós já vimos que existe, então, a balística interior, que estuda o mecanismo, funcionamento e técnicas do disparo da arma, a mecânica do disparo e os efeitos da munição dentro das armas. Por quê? Porque nós também temos munições diferentes, de calibres diferentes, de potências diferentes, né? Quanto ao mecanismo de disparo, né, ele também segue aí um rito, ele também segue uma condição de exercício, ou seja, nós temos ali um primeiro momento chamado de percussão. O que significa a percussão? Significa que quando o gatilho é acionado, fazendo com que o percursor bata na espoleta, de modo que a munição que fica em porção inicial do cano da arma, né? Então, ou seja, nós temos aquela hipótese onde, naquele primeiro momento, existe esse acionamento de um dispositivo mecânico que vai acionar ali a espoleta, ou seja, que vai liberar uma faísca, que vai colocar fogo ali no propelente, né? Vai acionar o propelente e esse propelente vai liberar os gases, né? E aí nós temos a câmara, não tem enraiamento, normalmente é dessa forma que acontece, né? A câmara, ou seja, onde acontece esse ato ali da espoleta ser acionada pelo percussor, não tem raias. Já a iniciação da espoleta, ou seja, a partir do momento em que o percursor bate na espoleta, ela detona, produzindo uma faísca que passa pelo evento e atinge a pólvora, né? Automaticamente, com esse acionamento. Então, o gatilho aciona o percursor, que bate na espoleta, que ali libera, detona, fazendo uma faísca, e aí então atinge a pólvora. Quando atinge a pólvora, nós temos a queima dessa carga de projeção, ou seja, é em contato com a faísca, há um aquecimento da pólvora que começa a queimar, aumentando a sua temperatura, gerando gases que se expandem dentro do estojo, aumentando-se então a pressão de forma gradual e progressiva, deslocando o projétil. Parece que é algo muito devagar, né? Mas nós sabemos que é coisa de milésimos de segundo, até que possa, então, nesse momento, fazer ali a expulsão desse projétil de dentro do seu estojo, né, pela arma ali, caminhando pela arma. E aí o que acontece, então? Após essa queima da carga que gera esses gases e expande ali essa pressão dentro do estojo, nós temos o voo livre, ou seja, né, é tomada do raiamento pelo projétil. O projétil é forçado de encontro às raias que existem ali dentro do cano da arma, de algumas armas, é lógico, né, pois seu calibre ele é nominal e tem que vencer a resistência, já que é mais calibroso em alguns pontos cheios e gira em sentido ali, então, imprimindo pelo raiamento e se desloca no interior do cano. Então, percebam, pessoal, o que nós observamos aqui é o fato de que, né, o projétil ele acaba sendo mais calibroso do que o próprio cano. E isso, então, vai determinar aí, isso vai demonstrar que existe um atritamento. Existe um atritamento entre o projétil e o cano, que é a circunstância, então, que emite ali sinais característicos, né? Como é que um perito ele vai saber se aquele projétil saiu de uma determinada arma ou não, né? Em razão dessa impressão digital que ali o raiamento no interior do cano ele vai projetar
nesse projétil, ou seja, ele vai imprimir no projétil ali as suas características únicas de cada arma, que quando comparado a um outro projétil também disparado por aquela arma de fogo, pode-se determinar então ali fazer a denominação se esse projétil saiu de fato daquela arma ou não, né? O que nós vamos ver na sequência é que a partir do momento em que o projétil é lançado em voo livre, ele tende a ter uma aceleração. Então ele vai acelerando até um certo ponto e logicamente depois ele vai perdendo a aceleração. Essa aceleração do projétil, né, e o raiamento, nós vamos ver tudo isso daqui a pouco em imagens, tá? Mas o que o raiamento faz? Ele faz com que o projétil gire entre o seu próprio eixo, ganhando assim estabilidade. Armas que têm o cano, né, que tem a alma do cano raiada, tendem a ser armas que têm um voo do projétil mais estável, ou seja, né, elas serão armas mais precisas para que o alvo seja ali então alcançado. Com essa saída do projétil, né, nós temos que lembrar que ali tudo aquilo que estava dentro vai ser liberado, inclusive o que estava no cano da arma também será novamente expulso, né? Como ferrugem, como sujeira, tudo aquilo vai ser expulso de dentro da arma. Então o projétil, os gases que foram produzidos saem do cano da arma, diminuindo a pressão no estojo. Ele estava ali, né, fechadinho, compactado, explodiu, ele aumentou a pressão e essa pressão ela vai sendo logicamente diminuída com esse esvaziamento, né? Então, quando ele é expulso pela arma, ou o cano do revólver ficará preso no tambor. Nós temos ainda esse passo de raiamento. O que significa isso? O projétil se desloca no ar e gira em torno do seu próprio eixo, de acordo com o sentido dado pelas raias da arma. Então, ou seja, nós podemos ter diferentes quantidades de raias e podemos ter sentidos diferentes de raias da arma, né? Ou seja, girando para a direita ou girando para a esquerda. Então, essa é uma questão também que nós devemos observar. Se nós não compreendermos o que é uma arma de fogo, como funciona uma arma de fogo, logicamente nós não vamos conseguir compreender daqui a pouco, né, as consequências dessa troca de energia entre o projétil e o corpo humano. Bom, nós temos aí então segunda subdivisão que nós já analisamos. Até agora falamos da balística interna. Agora nós vamos falar da balística exterior ou externa, né? É aquela que desse momento em diante, onde o projétil ele então deflagrado, onde o cartucho ali ele vamos pensar assim, incendiado, né, no seu interior. E aí nós temos o estudo então dessa trajetória dos projéteis, desde a saída da arma até o alvo, né? É esse estudo do movimento dos projéteis no espaço de propulsão, de rotação, de vibração e a relação destes movimentos e a força própria com a ação da gravidade e a resistência do ar. Então, se vocês já viram, por exemplo, um filme de sniper, né? Aquele filme, por exemplo, o Sniper americano, eles têm que calcular a distância, eles têm que calcular a velocidade do ar, eles têm que calcular o peso, eles têm que calcular várias hipóteses, né? A altitude que eles estão no terreno, a altitude do terreno em que eles estão em relação ao mar, né? Para que eles possam calcular como será o tiro que vai atingir o alvo pretendido, até porque são questões milimétricas, às vezes, que devem ser ali observadas para que, de fato, o projétil atinja o alvo no local esperado, né? E aí nós temos, então, que relembrar algumas leis da física, né? Por que eu digo isso? Porque todo corpo que se desloca no espaço em razão de um impulso tem uma trajetória de uma curva. Então, esse é um aspecto extremamente importante, né? Todo corpo que se desloca no espaço, em razão de um impulso, tem trajetória de uma curva, ou seja, ele pode começar numa determinada altitude e ele vai descendo, em razão, logicamente, da perda de velocidade e da ação da gravidade. Então, ele começa e ele vai descendo, em razão da perda de velocidade e da força da gravidade que age sobre ele. André, mas o projétil é tão pequenininho. Não importa, sobre ele também haverá ali a força da gravidade, né? Então, quando nós falamos em trajetória, é o percurso de desenvolvimento ou desenvolvido aí pelo projétil
desde o disparo até o alvo. Então, ele pode ter essa curva, a pessoa já tem que calcular essa curva também, para que possa atingir o alvo, né? Tiro para o alto, olha aí que questão curiosa. Quando alguém atira para o alto, logicamente que esse projétil ele vai sair em velocidade máxima, ele vai começar a encontrar resistência do ar e a força da gravidade vai atuar sobre ele e, logicamente, vai atrair ele para o centro da Terra. Então, ele vai até uma determinada altitude e volta. Então, ele sai em alta velocidade, vai perdendo velocidade, para num determinado momento e volta ganhando velocidade novamente, né? Lógico que a velocidade da descida pode não ser a mesma velocidade da subida. Aí você vai perguntar, André, tem mais velocidade na subida ou na descida? Na subida. Na subida ele tem toda a força ali da liberação dos gases, enquanto a descida é somente a força da gravidade que o leva para baixo. Então, obviamente, essa velocidade não será a mesma quando sai da arma, né? A velocidade do projétil, na sua fase inicial, é a sua velocidade máxima. E aí, então, nós chegamos na balística terminal, que, como eu disse, estuda aí os efeitos dos impactos, né, do projétil para com o alvo. E, logicamente, vai depender muito da densidade desse alvo também, né? Alvos mais macios, alvos mais flácidos ou alvos mais resistentes. Seja um tecido mais muscular, seja um tecido ósseo, ou seja um objeto, uma parede, um carro. Então vai depender muito disso para poder determinar dessas deformações que vão gerar sobre o projétil, né? Nós temos aquelas deformações naturais que acontecem em todo o projétil, né? Deformações normais, que elas são provocadas pelas próprias raias do cano, ou seja, o projétil ele vai ali atritando contra essas raias e ele tem aquela impressão digital que eu disse para vocês. Nós temos também as deformações periódicas, aquelas provocadas pelo choque do projétil para com o cano da arma, devido à má apresentação da munição. Então vai depender muito também, né? Normalmente munições originais, elas têm uma capacidade, elas têm um desempenho muito melhor e muito maior do que munições recarregadas. Então, são questões bastante interessantes que nós analisamos aí sobre esse aspecto também, ou seja, né, o fato de um projétil ser oriundo de uma munição original ou de uma munição recarregada. Então, isso é também extremamente aí importante. Nós temos também aquelas deformações chamadas de deformações acidentais, né? O que significa aí uma deformação acidental? Aquelas que ocorrem quando um projeto expansivo se choca com um alvo, né? E isso leva então o chamado de projéteis encaminhados. Então, nós temos também que ter essa observação. Quanto à classificação das armas de fogo, nós vamos ter então algumas espécies de análises, como por exemplo, quanto à sua mobilidade, quanto à sua alma e quanto ao seu funcionamento. Quanto à sua mobilidade, são aquelas armas fixas, ou seja, que elas são paradas num determinado local. Nós temos as semiportáteis, aquelas que uma pessoa sozinha talvez não consiga carregar, né? E nós temos as portáteis, que são consideradas como armas longas ou armas curtas. O que é uma arma fixa, por exemplo? Um canhão fixado no topo de um castelo, por exemplo. É uma arma fixa. O que é uma arma semiportátil? Aquela que está ali, né? Por exemplo, que pode ser carregada por 2 ou mais pessoas. Por exemplo, uma bazuca, onde um tem que firmar e o outro vai fazer o disparo, né? E as portáteis, que normalmente são armas de cano longo ou de armas de cano curto. Quanto à alma do cano, pessoal, armas de alma lisa, armas de alma raiada. O que é uma arma de alma lisa? Por dentro do cano ele é liso, né? É um cano, na verdade, né? É um cilindro, né, de ferro ou de qualquer outro material nesse sentido, mas normalmente é ferro, né? E ele é liso. Normalmente, essas armas de alma lisa são aquelas em que a munição tem mais de um projétil. São projéteis múltiplos, né? Como, por exemplo, uma espingarda calibre 12
onde ela tem lá as pequenas bolinhas ali de chumbo que são disparadas, né? Já as armas de alma raiada, normalmente, não é uma regra, mas normalmente são armas de canos mais curtos e ela libera um único projétil por vez de disparo. Aí você fala assim, André, mas então qual que é melhor? Depende, né? As armas de alma lisa, elas são utilizadas normalmente para caçadas ou para tiros esportivos, como por exemplo aquele tiro ao prato, né? Você já deve ter visto nas Olimpíadas o tiro ao prato. Aí você vai se perguntando, nossa, o cara é bom, hein? Com um único projétil ele acertou o prato? Não, não é bem assim, né? Então ele tem lá uma quantidade determinada de projéteis naquela munição. Quando eles são disparados, eles abrem num leque. Então, por exemplo, aquela arma ela tem lá, numa determinada distância, a capacidade de acertar algo que está ali em 1 metro quadrado, por exemplo, ou em 1 metro de raio, né, melhor dizendo. Então, essa é a finalidade das armas de alma lisa. Elas disparam vários projéteis ao mesmo tempo, com não tanta precisão, mas eles acabam ali observando questões que são inerentes ali a atingir o alvo. Já as armas de alma raiada, elas liberam um único projétil de cada vez, mas elas têm uma precisão muito maior. Quanto ao funcionamento, então, nós temos aquelas que são de tiro unitário, né? Por exemplo, um revólver. Um revólver é de tiro unitário. É aquele em que, para cada disparo, tem que haver um movimento do gatilho. Então, o gatilho, ele arma, ele dispara ali, né, o percursor, que pode ser o cão ou, né, numa pistola, ele terá uma outra concepção. Então, isso é um tiro único, unitário. Já de repetição, as armas não automáticas, semiautomáticas e automáticas. O que significa isso? Bom, tiro unitário é um disparo, é uma munição por vez de acionamento. De repetição, não automática, por exemplo, uma pistola não automática. Da mesma forma, você vai ter ali ações que vão disparar essas munições sequencialmente, né? A semiautomática, por exemplo, a semiautomática, para cada acionamento do gatilho, você tem uma determinada quantidade de disparos. E a automática, enquanto o gatilho está ali acionado, ela vai disparar todas as munições que estão ali à disposição naquele momento. Então, quanto a essa classificação, ela é bastante importante. Gravem esses nomes, tentem visualizar aquilo que eu estou dizendo para vocês. Lógico que daqui a pouco eu vou mostrar as imagens de todas essas espécies de armas para vocês, né? Agora, como é, então, a constituição das armas de fogo, né? Como é que as armas são constituídas? Qual é a estrutura dela? Elas são formadas por uma armação, por um cano, por um dispositivo de pontaria, né? Por um percursor, pino ou agulha, por um gatilho, um extrator, um ejetor e o depósito de munição. Então aqui é onde nós podemos observar, nós veremos também, como eu disse agora há pouco, né, nós veremos ainda mais sobre essas imagens de armas, né, para que vocês possam compreender o que é que significa cada um desses componentes que aí constituem as armas de fogo, né? Quanto à classificação da alma do cano, já falei para vocês, nós temos canos de alma lisa e canos de alma raiada, né? Alma lisa, normalmente são para aqueles que têm ali na sua munição vários projéteis, e alma raiada aqueles que necessariamente têm um único projétil em cada munição, né? Quando nós pensamos aqui em alma raiada, utilizam cartuchos de munição de projétil unitário, exemplo, revólver, garrucha e pistola. Já as armas de alma lisa é aquelas que têm cartucho de munição com projéteis múltiplos, exemplo, aí as espingardas, que são utilizadas para caça ou para tiro esportivo. E olha só, nós temos a nossa primeira imagem aí. Aí vocês vão ver o interior do cano de uma arma, né? Nós temos aí dois tipos de alma raiada, né? À minha direita, né? À direita aí da sua tela, você vai ver lá com 6 raias sinistrógeras, tá? Aquelas em que você vai ver que ela gira para a direita.
Já à minha esquerda, vocês vão ver aí que existe, né? Vou aqui, ó, a minha esquerda. Vocês vão ver a arma raiada de uma arma com 5 raias destrógeras. Então, nós temos as sinistrógeras e as destrógeras, tá? Dextrógeras, depende aí de como você vai mencionar isso. Mas uma tem 5 raias e a outra tem 6 raias. E, logicamente, aqui também a rotação dessa munição, ela vai acompanhar o sentido dessa arma dentro ali do cano da arma. Né? Uma outra observação que nós temos que fazer são esses sulcros, são essas impressões, perdão, aqui geradas no projétil, né? São essas informações particulares que são aqui geradas no projétil, como forma posterior, mediante uma perícia, de identificar se de fato aquele projétil saiu daquela determinada arma. Olhem essa imagem também para que vocês possam verificar. Então, o projétil, pessoal, ele não tinha aqui, deixa eu só pregar uma outra cor. O projétil não tinha esses sulcros, tá bom? Esses sulcros são causados pelo atritamento com as raias no interior do cano da arma, tá? Então, o projétil é totalmente liso e esse atritamento rotacionado dentro do cano, da parte interior do cano, é que gera aí esses sulcros no projétil da arma de fogo. Aqui nós temos, então, melhor, né, a observação desse fato. Né? Nós vamos ter, dentro do interior da arma, né, nessas raias, nós vamos ter a parte alta e a parte baixa, ou seja, a parte cheia e a parte raia. Né? Então, ou seja, a parte cheia seria ali pelo calibre do projétil, onde ele só tem ali, na verdade, o seu atritamento. E a parte baixa, né, esse cavado, é o que faz a parte cheia do cano interior. Então, percebam, a parte cheia do interior do cano gera o cavado, né, e o ressalto é a parte funda ali no interior do cano. Então, vocês vão ver que existe, de fato, ali, né, um atritamento muito grande entre o projétil e entre o interior do cano. Então, dentre essas hipóteses, dentre essas circunstâncias, é onde nós vamos, então, observando ali essa inicial deformação do projétil. Né? Aí nós temos a imagem de uma pistola, vocês vão ver aqui no canto superior direito aí, né, o sentido das raias que existem no interior da alma dessa arma, né? Nós vamos ver que a pistola aqui, depois eu vou explicar tudo sobre a estrutura da formação de uma pistola. Mas vocês vão ver aqui, né, o acionamento da espoleta com a liberação, com a queima da pólvora, liberação dos gases, onde então o projétil sai atritando no interior do cano, com isso gerando aqueles sulcros, né, aqueles cavados no projétil. Uma pistola, como vocês estão observando aqui, ela tem aqui o pente, né? Esse é o local onde o pente fica, onde aí os projéteis ficam alojados e eles são empurrados para cima a partir do momento em que um projétil é liberado, o outro sobe, né? E você tem uma quantidade maior aí de deflagração. Você pode ter uma quantidade aí, né, muito maior do que teria um revólver, né, em razão da munição que dessa pistola tem. Aqui nós já vamos ver, já também importante aqui ressaltar, nós já vamos observando aqui também, né, o projétil. Você vai ter o estojo, né, esse estojo, no caso aqui, é esse estojo dourado, né, de cobre normalmente. Dentro dele, vocês já conseguem ver um ponto em vermelho, que é ali, né, onde existe a espoleta, que vai incendiar quando ela é acionada, e ela então libera a faísca e coloca fogo na pólvora. Percebam a quantidade de pólvora ali, né, de propelente que existe dentro da munição, do estojo, com capacidade e pela capacidade que existe ali de fazer com que o projétil seja lançado em voo livre. Então, é importante que nós aí observemos e tenhamos a concepção do funcionamento das armas de fogo. Vamos estudar um pouquinho agora as armas aí de cano curto, né? As armas curtas.
que são aquelas utilizadas exclusivamente aí individualmente, né? Elas são utilizadas por uma única pessoa, não há necessidade de auxílio de outras pessoas para o manuseio das armas curtas. São armas sempre de pequenas dimensões, compactas, muito leves, né? Aí, com peso superior a 1 quilo, normalmente manejáveis por uma pessoa só. Né? Mas hoje já tem armas aí de 400 gramas, 600 gramas, né? As armas compostas de polímero. Dentre as armas curtas, nós vamos aqui, né, ressaltar os revólveres e vamos também ressaltar as pistolas semiautomáticas, tá bom? Esses é o que nós vamos estar analisando aqui pelas nossas imagens. Então aqui nós temos a imagem de um revólver, tá? Essa imagem de revólver, vocês vão ver que ela está selecionada ali em cores, em quadrados com cores, retângulos com cores, e cada um deles vai dizer para nós o nome daquele objeto. Né? Inicialmente nós temos lá em preto a massa de mira, né? É um dos instrumentos para que nós possamos fazer ali, né, a mira, né, na hora do disparo. A alça de mira, ela age conjuntamente com a alça de mira, massa de mira e alça de mira. Ou seja, né, a alça de mira, normalmente, ela é em V. Você vai ver assim um ressaltozinho. E aí, a partir do momento em que você olha na massa de mira, na alça de mira, elas têm que estar ali retilíneas, né? A massa de mira, na verdade, ela tem que ficar no meio daqueles dois pontinhos que existem da alça de mira. Depois nós temos em cinza o cano da arma, né? Nós temos em vermelho escuro a vareta extrator, é aquela que você então aperta para fazer com que a munição seja retirada ali do tambor do revólver. Nós temos ainda o cano, que está lá em vermelho, né? Em laranja nós temos o tambor, que é o local onde a munição ela é alojada, o local onde a munição ela é ali, né, carregada na arma. Em verde nós temos o cão. O cão no revólver é aquele que faz com que haja ali, né, o impacto sobre a espoleta, que faz então sair a faísca e incendiar a pólvora, né, ou o propelente. Em azul, nós temos o dedal serrilhado. Pessoal, lógico, vocês vão ver que existem algumas distinções aí sobre a nomenclatura de algumas partes das armas, né? Algumas doutrinas colocam outros nomes. Em azul escuro, né, nós temos aquilo que nós chamamos de guarda-mato, que protege, na verdade, o gatilho contra acionamentos indevidos, né? Se a pessoa de fato não colocar o dedo ali dentro e fizer força e logicamente agir para que o gatilho seja disparado, né, ele não vai ser disparado. Então, em azul nós temos o guarda-mato, né? Em roxo nós temos o gatilho e em rosa nós temos o cabo desta arma, né? Então, essa é a composição aqui de um revólver. Já nessa outra imagem, vocês vão ver que vai mudar, às vezes, alguma coisinha sobre o nome, né? Por exemplo, no caso, nós só temos mira, cano, tambor, alça de mira, né? Orelha do cão, e não o cão como nós vimos lá no outro, chave do tambor, que é a mesma coisa de dedal serrilhado, nós temos o corpo da arma, nós temos o cabo, o guarda-mato da mesma forma, o gatilho, suporte do tambor, ou seja, onde o tambor é preso, ele abre em razão dessa junção, né? E a haste do extrator. Então pode mudar, às vezes, um pouquinho o nome, mas a função e a estrutura da arma será, entre os revólveres, serão basicamente aí os mesmos. Né? E aí nós temos a imagem em movimento, né, do acionamento de um revólver. Né? É um acionamento, logicamente, um pouquinho aí acelerado, mas vocês conseguem ver o movimento do gatilho, vocês conseguem ver o movimento do cão, vocês conseguem ver o movimento do tambor rotacionando e, logicamente, né, o projétil ali, com todos os gases, com toda a queima que existe, saindo pelo cano da arma. Então você vai perguntar, André, mas então pelo cano também sai todo aquele calor, também sai toda aquela queima? Também sai, né? E ele atinge o alvo até ali, numa distância em torno ali de 1,5 m, né, 1 metro, 1,5 m, você vai ter as consequências também desse calor, dessa queimadura, né, também ali no corpo ou nas vestes da vítima. Então nós temos
aqui, né, por essa, como eu disse, imagem em movimento, né, a observação do revólver. Lembrando que esse revólver é um revólver de ação múltipla ou dupla. Vocês vão ver que o gatilho, quando ele é acionado até um pouquinho mais da metade, ele arma o cão e no final do seu percurso ele dispara o cão, né? Antigamente, nós tínhamos os revólveres de ação única, né? Vocês vão ver muito em filmes antigos de Bang Bang, onde a pessoa precisa com o dedo armar o cão e o gatilho tem a função somente de desarmar o cão. Então, esse é um revólver de ação múltipla, porque ele tem tanto a finalidade de armar o cão, como também liberar o cão para que haja um impacto, né? E existem armas, existiam no passado revólveres que eram de ação única. Você tinha que armar o cão com o dedo e o gatilho só servia para liberá-lo para o impacto com a munição. Aí nós estamos então diante de uma pistola semiautomática e vocês vão ver que ela tem algumas distinções quanto à sua composição, quanto à sua estrutura, né? Nós vamos ter aqui a massa de mira, nós vamos ter o cano e aí nós temos o ferrolho, né? O ferrolho é o que vai fazer, na verdade, o acionamento ali, ele que vai entrar em contato com a espoleta para liberar a faísca. Então é o ferrolho que age dessa forma. Nós temos também a alça de mira, né? Nessa hipótese aqui, nós temos o cão, tá bom? O cão aqui, ele tem essa finalidade do impacto. O ferrolho é ali onde a munição ela é ejetada, tá bom? Então, só para ficar claro, existem pistolas que não tem cão, tá? E aí nós temos lá um percursor dentro da própria pistola. Tem pistolas que não tem cão. Nós temos aqui ainda o registro de segurança, então tem uma trava ali que impede o acionamento. Nós temos o cabo, nós temos o pente que é inserido dentro do cabo e ali ficam alojadas as munições. Da mesma forma, nós temos o guarda-mato e nós temos o gatilho. Então, mais uma vez aqui, para que não fique nenhuma dúvida, né, quanto à composição da pistola, nesse caso, nesse modelo de pistola, deixa eu já falar assim porque existem modelos diferentes, tá? Nós temos a massa de mira, nós temos o cano, até aí é igual para todos. Nós temos o ferrolho, também é igual para todos. Existem pistolas que têm cão e existem pistolas que não têm cão, né? Nós temos aqui o registro, que impede que ela seja acionada, o cabo, o pente que é introduzido dentro do cabo, guarda-mato e gatilho, né? E como ocorre o funcionamento, então, de uma arma semiautomática, no caso aí de uma pistola, né? O acionamento funciona assim, a partir do momento em que você puxa o gatilho, automaticamente ele dispara um e já arma a outra munição, né? Está de pronto uso. Então, essa é o funcionamento aí de uma arma semiautomática, né? Então, sempre você terá ali a propensão de uma próxima munição já pronta para disparo também. As armas de fogo automáticas, né? Conforme o exemplo aí, essa arma de fogo, vocês vão ver que ela tem um compartimento bastante grande aqui para a munição. Por quê? Porque enquanto o gatilho estiver acionado, todas as munições que ali estão serão disparadas, né? Então, olha só, nós temos aí um compartimento bastante grande para a recepção de munição. Vamos falar um pouquinho agora, então, das armas longas. São aquelas que, em razão aí do comprimento do cano e da coronha, possuem uma grande dimensão longitudinal, exigindo-se para o seu uso o apoio no ombro ou de ambas as mãos do atirador. Então, por quê? Porque ela acaba tendo um peso maior, ela acaba sendo um pouco mais desconfortável na hora da utilização, né? E não é uma arma, por exemplo, de porte velado, que você consegue esconder. Nós temos ainda, dentre essas armas, né, como exemplo, as espingardas, as escopetas, as carabinas, os rifles, o fuzil e o mosquetão. Eu vou tentar explicar um pouquinho a diferença de cada uma delas para vocês, né? Com relação à espingarda e escopeta, conforme nós estamos vendo, primeiro, né, é uma arma de cano bastante longo, né, é uma arma ainda que tem a alma lisa, conforme eu já disse para vocês. Ela pode ser dotada de um cano só ou de até 2 canos, esses paralelos ou sobrepostos. Nesse caso, a escopeta ela é usada para designar a arma de alma lisa e de cano curto e de grosso calibre, reservando-se a denominação da espingarda para armas de cano longo e de calibres menores. Então, escopeta para calibre maior
e espingarda para calibre menor, tá? Nesse caso aqui, vocês vão ver também que é uma arma de repetição, né? Ou seja, a munição ela é introduzida aqui, algumas munições, conforme ao movimento desse percursor, a munição ela é recarregada. Então, por exemplo, uma arma que consegue dar aí 4, 5 tiros, por exemplo, tá? Sem que ela seja recarregada. E mais uma vez, escopeta para armas de cano menor e calibre maior, né? E espingardas para armas de calibre menor. Olha só como funciona aí o acionamento, por exemplo, né? Vamos pegar aqui uma espingarda calibre 12, tá? Então, essa espingarda calibre 12, você tem esse acionamento. Percebam que o gatilho pouco mexe, ele é muito sensível ali no seu curso. O gatilho tem um movimento bastante curto, né? E aí, no caso, como eu disse para vocês, a munição que já estava ali alojada dentro da própria arma, ela é acionada, ejetada para fora e uma próxima munição já se coloca em posição de pronto uso, né? Vocês vão ver que aquilo que vai acionar ela, na verdade, é este pino aqui, né? E então, em razão do acionamento, é onde ocorre o disparo. Nessa hipótese aí, nós estamos diante de uma arma de cano de alma lisa, né? Por quê? Porque essa munição, ela libera vários projéteis. E nós vamos ver também qual a diferença da estrutura da própria munição daqui a pouco. Mas é uma imagem que eu gosto bastante, que nós conseguimos observar o funcionamento por dentro aí, no caso de uma espingarda calibre 12. No caso da carabina, pessoal, né? A carabina ela é de origem italiana. O termo designa arma de fogo portátil de repetição. Então a carabina também ela tem uma quantidade de munições já alojadas dentro dela, são carregadas e são automaticamente utilizadas. Vocês vão ver que aqui no guarda-mato ele tem uma alça superior. Essa alça, após cada disparo, ela é levada para frente e volta para trás, que ela faz com que a arma seja, então, recarregada, né, pela utilização dessa alça aqui, que faz o recarregamento da arma. Normalmente aí, o que vai diferir a carabina de uma espingarda, por exemplo, é que a carabina pode ter a alma raiada, né? E normalmente elas têm aí a alma raiada, armas de alma raiada. Por quê? Porque ela libera um único projétil, né? Não é como aqui nós vimos nas espingardas e nas escopetas, que elas têm projéteis múltiplos. Aqui não. Na carabina ela tem projétil único. Tá? Por isso que ela é de alma raiada, para que ela possa dar uma rotação e dar uma estabilidade maior e melhor aí ao projétil, né? O que vão diferenciar aí entre 18 e 20 polegadas o cano, que vai girar entre 45 e 51 centímetros o cano, é exatamente pelo comprimento do cano que diferem-se os rifles, que tem canos maiores. Então, carabina tem cano menor, rifle tem cano maior, mais alongado. Olha só aí o exemplo de um rifle, né? O rifle aqui, vocês podem ver na parte inferior aqui o pente. Os rifles têm pentes também, né? Onde as munições são aqui também alojadas, são carregadas. E aí, por essa alça que vocês estão vendo aqui, por essa bolinha, quando você levanta, puxa para trás e volta, você está recarregando, você está puxando mais uma munição para o pronto uso. Aqui em cima também, eu vou fazer em ponto de verde, vocês vão ver um buraquinho, que é por onde a munição ela é expelida, ela é jogada para fora, tá? Então tem todas essas questões aí sobre o funcionamento. Aqui nós estamos diante de um fuzil, né? Fuzil é uma arma de fogo também longa, portátil e automática. Olha só a diferença, né? Olha a quantidade de munição que um fuzil ele carrega, que ele leva. Com alma raiada, porque também libera um único projétil de cada vez, calibre potente, normalmente utilizado aí para uso militar, podendo ser utilizado também para caça de animais de grande porte. O fuzil é uma arma automática que apresenta uma cadência de tiros entre, percebam, 650 até 750 disparos por minuto. Percebam então a capacidade lesiva de um fuzil. Então, quando vocês veem falar em fuzil, né, na verdade é essa arma que tem uma capacidade lesiva enorme, tem uma potência muito grande
e que tem um alto índice de disparo, né, de 650 a 750 disparos por minuto. Por quê? Porque acionado o gatilho, ele vai disparar todas as munições que ele tem ali, né, no seu objeto, o seu local de recarga. Aqui nós temos um mosquetão, né? Mosquetão é uma forma de fuzil, uma arma também de cano longo, portátil, também de repetição. Vocês vão ver aqui na imagem, deixa eu colocar em amarelo, né, a munição alojada aqui no seu centro. Né? Aqui é como se fosse uma imagem em 3D do mosquetão. Né? Ele também é de carregamento manual, por um sistema de ferrolho, assim como as pistolas, que é recuado manualmente pelo atirador, né? Segundo aí o R105, o mosquetão é definido como um fuzil pequeno, de emprego militar, maior do que uma carabina, de repetição por ação do ferrolho, né? Montado no mecanismo de culatra, acionado pelo atirador por meio da alavanca de manejo. Então, ou seja, nós temos aí uma outra estrutura de arma. Falando um pouquinho então mais sobre a balística forense agora, já que conhecemos, pelo menos que parcialmente, as armas de fogo, de cano longo ou de cano curto, né? Então nós vamos agora falar um pouquinho sobre a estrutura, sobre a carga, né? Sobre o combustível que faz com que haja aí a propulsão dos projéteis. Então olha só, né? O termo munição, nós podemos designar projéteis, pólvoras e demais artefatos explosivos com que se carregam armas de fogo. Pessoal, percebam que em nenhum momento até agora eu tinha falado da palavra bala, porque não existe bala em balística forense, tá bom? Nós temos projéteis, tá? Então, partes do cartucho da munição. Nós temos o estojo, que é o invólucro exterior. Nós temos a espoleta, que é uma mistura iniciadora, ou seja, aquilo que vai gerar a fagulha ali, né? Nós temos a pólvora, que é o propelente, e pode também ser usado a nitrocelulose, né? Nós temos o projétil e nós temos o embuchamento, no caso de munições em armas de alma lisa, tá? Então existe uma diferença, olha aí. Esse é um projétil expansivo de armas de alma raiada. E aí você vai ter o estojo, né, que é a parte exterior. Você vai ter a espoleta lá embaixo, que é aquilo que vai liberar a fagulha. Você vai ter a carga de projeção, na verdade, ali, que é a pólvora, o número 3, e você tem o projétil, o número 4. Né? Essa munição em específico, nós vamos estudar um pouquinho sobre isso também mais adiante, essa munição vocês vão ver que ela tem uma capacidade de se abrir em flor. Então, a partir do que ela encontra resistência, ela vai expandir a sua extensão, causando um dano maior, né, pelo impacto ali contra o alvo. E aí nós temos a diferença entre uma munição de um projétil único e uma munição de projétil múltiplo, né? Aquele exemplo que eu mostrei para vocês, aquela imagem em movimento do disparo de uma espingarda calibre 12, ela utiliza um projétil, né, de múltiplas, uma munição de múltiplos projéteis. Então, olha só a diferença. Aqui, no projétil único, nós temos a espoleta, nós temos a carga e nós temos o estojo e o projétil, só. Já na munição de projéteis múltiplos, nós também temos a espoleta, nós também temos a carga. Agora, para poder empurrar os projéteis para fora, nós temos a presença da bucha. Então, da mesma forma, nós também temos o estojo, temos a bucha, que ela que vai sofrer essa ação da expansão dos gases, e aí ela que vai empurrar, então, os projéteis para fora. Tá? Então, a diferença entre essas duas munições é, primeiro, a quantidade de projéteis e a presença de uma bucha na munição de projéteis múltiplos, ou seja, utilizada em armas de alma lisa. Né? Armas de alma lisa nós temos aqui e armas de alma raiada nós estamos aqui. Olha só alguns tipos de projéteis únicos. Nós temos o projétil ogival, nós temos o projétil expansivo ponta-oca, nós temos o projétil de canto vivo, ou seja, olha só, ele é meio que quadradinho, ali um canto em 90 graus, né? E nós temos o projétil de canto semivivo. Então ele tem ali um ângulo,
mas não é o ângulo de 90 graus. Tá? Se vocês me perguntarem qual projétil causa um dano maior contra o impacto, contra o alvo, o projétil de ponta oca expansivo. O projétil ogival, né, quanto mais pontiagudo, ele tem a capacidade de transfixar ali o alvo. Então, é onde nós temos outras características, né? Por exemplo, na hipótese na busca da transfixão do alvo, o projétil ele tem que ser mais agudo na sua extremidade. Já o projétil de expansivo ponta oca, ele é o projétil de impacto, ele tem o maior impacto contra o alvo, né? Até porque ele tem essa capacidade de expandir a sua ponta. Então, na verdade, ele vai atingir o alvo quase que em flor. Aí nós temos o exemplo de um projétil dum-dum, né? Projétil expansivo ou explosivo. Por quê? Porque vocês vão ver que no interior dele, ele tem ali também uma substância que em contato com a resistência do alvo vai explodir. Né? Então, esse é um outro projétil também que nós temos, o projétil dum-dum, que é o projétil explosivo. Ele explode ao atingir o alvo, em razão do impacto que esse alvo, resistência que o alvo vai oferecer contra o projétil. Quanto ao calibre das armas de fogo, né? Ao se falar em calibre, é preciso, logicamente, identificar 4 noções distintas. Os calibres de arma de alma raiada, calibre de arma de alma lisa, o calibre do projétil para armas de alma lisa ou raiada e o calibre do cartucho de munição para armas de alma lisa ou raiada. Então nós temos essa distinção também, ou seja, calibres para as armas de alma raiada, calibre para as armas de alma lisa, o calibre do projétil para a arma de alma lisa ou raiada, porque o calibre pode ser maior ou menor, né? Ali os balotes que estão dentro do estojo de uma arma de alma lisa, e os balotes podem ser maiores ou menores, então eles também têm calibres, né? E com relação ao cartucho, né? O cartucho para armas de alma lisa ou raiada também podem sofrer distinção de calibre. Nós temos, por exemplo, a .40, nós temos a 380, nós temos a 9 milímetros, então isso significa a potência da munição em razão daquela arma, em razão do cartucho que essa arma utiliza, tá? E aí nós vamos ter essa calibre real ou calibre nominal. Pessoal, aqui é só mais a título de conhecimento, de ilustração, tá bom? Esses detalhes vocês não precisam guardar. Né? Nós temos o calibre americano, que é o 22, o 25, 30, 32, 38, 41, 44 e 45, que é o que nós utilizamos. Nós temos o calibre inglês, né, que é o 220, 250, 300, 320, 380, 410, 440, 450. E nós temos o calibre métrico, né, a medida do calibre, que é o 5,5 milímetros, 5,6 milímetros, 6,35, 7,62, 7,65, 8,9, 10,1, 10,8 e 11,25 milímetros. Tá? Então, isso na verdade, o tamanho da munição. Né? Vocês vão ver que nós acabamos, dependendo da arma, utilizando aí calibres diferentes. Né? A 380 é equivalente a 38, que é equivalente a 8,9 milímetros, né? Que é equivalente a 9 milímetros a munição. Então, ou seja, nós vamos aí observando algumas questões sobre os calibres. Né? O diâmetro utilizado, o diâmetro aqui observado em razão dos projéteis das armas de alma raiada, né? É o diâmetro ou calibre efetivo do projétil. Então, as armas onde o número de raias é par, olha só, nós vimos lá 5 ou 6 raias, né, no revólver lá, ou na pistola. Então, enquanto as armas têm um número de raias par, corresponde ao espaço entre os dois cabos das armas, onde o número é ímpar. A distância entre um cheio e um ressalto diametralmente oposto. Pessoal, isso aqui também é algo muito técnico que somente os peritos têm que ter a obrigatoriedade de saber. O calibre efetivo do projétil, portanto, isso nós podemos compreender, sempre é o espaço de maior calibre real ou nominal
das armas consideradas. Então, é aquela parte externa ali, na verdade, do projétil, que não teve ali o cavo em razão das raias produzidas pela movimentação ali dentro do cano. Então, nós temos calibres dos projéteis das armas de alma raiada, né? E da qual nós podemos aí observar, por exemplo, a figura A é o calibre real, é o espaço entre os espaços entre cheios e o diâmetro interno do cano da arma antes do raiamento. B, né? Nós temos aí o que então? Nós temos na B o calibre do projétil entre os espaços cavados, se o número de raias for par, entre um espaço cavado e um espaço cheio, se o número de raias for ímpar. Então, aqui, raias par, é assim que eu meço o calibre de uma arma. Raias ímpar, é assim que se mede a distância do calibre de uma arma. E alguns projéteis especiais, conforme nós já tínhamos dito, né? O projétil ogival, ele tem um pino plástico dentro dele, né? Entrada de gases aí. Nós temos aquele que tem ali a explosivo. Nós temos a cobertura de plástico, né? Uma jaqueta metálica de chumbo número 12. Nós temos aquele que ele causa um dano bastante interessante, que é o hidra-choque. Ele tem uma cavidade e tem uma haste dentro dele. E o último, nós temos a jaqueta metálica, né, chamada de silver type, na verdade, e o núcleo de chumbo. Então nós temos alguns projéteis especiais. Normalmente esses projéteis não são de comercialização livre, não. Calibre da arma de alma lisa, conforme nós já falamos, isso vai depender do quê? Do peso do chumbo que é utilizado ali na quantidade de projéteis utilizados. Tá? Então o calibre das armas de alma lisa ou de caça não é expresso pelo diâmetro interno do cano, mas sim pelo número de esferas de chumbo puro de diâmetro igual ao do cano em esfera necessário para atingir 1 libra de peso, ou seja, 454 gramas, corresponde a 1 libra. Isso não significa que os projéteis disparados terão o diâmetro do cano, ao contrário, serão geralmente bem menores, né? Conforme nós estamos vendo aí. E aí nós temos o calibre, então, nominal e o calibre real. Né? Por exemplo, uma calibre 12, ela tem 18,5 milímetros de chumbo dentro dela. Calibre 16, 20, 24, 28, 32 e a 36. E assim, proporcionalmente, diminuindo-se os milímetros. Projéteis de arma de alma lisa, né? Os balins. Né? E aí também nós temos esses calibres. Por exemplo, né? Quantidade de gramas vai depender muito da estrutura ali da munição, né? Uma calibre 12, por exemplo, tamanho do chumbo pode ser o TT, pode ser o 3, o 5, o 6, o 7, e eles vão ter 32 gramas, 36 gramas ou 32 gramas. Então isso vai depender muito da quantidade de esferas também, né? Por exemplo, o TT tem 32 esferas. Depois, entre o 3 e o 5, 32 gramas, pode ter de 130 a 200 esferas. O número 6 e o número 7, que vai entre 32 ou 36 gramas, pode ter de 300 a 350 esferas. Então, é uma quantidade extremamente grande de esferas aí que uma arma pode liberar em razão do seu disparo, sendo ela de alma lisa ou de alma raiada. Quanto à velocidade aqui dos projéteis, pessoal, né, isso é também determinante pela quantidade de grains de pólvora que tem ali na arma. Então, normalmente, ali ela vai ter de 120 a 370 metros por segundo em mosquetes de pólvora negra, para mais de 1.200 metros por segundo nos rifles modernos, aí, como, por exemplo, né, o Ruger, que ele pode chegar até 1.700 metros por segundo em canhões de tanque que disparam munição por penetrador de energia cinética para simular impactos de detritos orbitais, por exemplo, em espaçonaves. Né? Um canhão de gás, por exemplo, pode levar a velocidade de 8.500 metros por segundo. Então, né, aquela cena do Matrix, talvez hoje a gente consiga entender por que ela é tão icônica, né, do Keanu Reeves lá desviando da bala, porque é algo que, na verdade, é supersônico. Aí nós temos a estrutura, então,
dos projéteis de armas de alma lisa, né, conforme eu expliquei para vocês. Vocês vão ter aqui, por exemplo, olha só, vocês vão ter aqui na base, vocês vão ter a espoleta, aqui no centro vocês vão ter o propelente ou a pólvora, depois vocês têm a bucha, e aí vocês têm os balotes, vocês têm aí o chumbo, que é liberado pelo disparo da arma. Aqui da mesma forma, conforme nós já vimos, só para deixar mais claro, né, aqui a munição de projétil único, como é que ela vai realizar ali, expelir o projétil, na verdade. Conforme nós já vimos, nós temos a borda, nós temos o escorvador, que é ali, na verdade, a espoleta, né? Nós temos o propulsor, que é a pólvora, nós temos o invólucro exterior e nós temos o projétil. Aqui o autor colocou o nome de bala, tá? Nós temos, então, dessa forma, o acionamento da espoleta, né? O percussor bate nela e gera a espoleta, inflama a pólvora, que libera os gases e o projétil ele é empurrado pelo cano da arma. E assim nós sabemos que essa arma, então, tem cano de alma raiada. Olha só aí como acontece, então, essa liberação do projétil, né? Como acontece a deflagração desse projétil. Percebam, né? O momento aí, nós estamos vendo o disparo de uma pistola, onde ocorre aí o toque, né? O percursor na espoleta, que gera a faísca, que aciona a pólvora, e aí então o projétil, que é um projétil de ponta oca expansivo, ele sai rotacionando pelo cano da arma, em razão, logicamente, das raias, né? Se ela não tivesse as raias, ele não sairia rotacionando, não teria tanta estabilidade quanto tem, em razão desse acionamento. Pessoal, sendo assim, já são aí 10 horas e 15 minutos. Eu vou encerrando a nossa aula por aqui. Vou fazer a chamada agora. Na próxima aula nós continuamos aí a partir do slide 55. Deixa eu só marcar aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Enquanto isso, eu vou abrindo o sistema aqui para poder fazer a chamada. Pessoal, vamos lá então para a nossa chamada. Quem tiver com o microfone habilitado, por favor, responda. Quem não tiver, escreve lá no chat que está presente, tá bom? Adriano? Presente. Ayrton? Presente. Bruna Torres? Presente. Deuglis? Deuglis está presente? Tem um barulho no fundo, eu não tô conseguindo compreender. Acho que o Deuglis não, né? Então tá jóia. Deuglis está ausente. Diego está presente? Presente. Maravilha. Douglas? Presente. Dreyson?
Dreyson está presente também, já vi aqui sua mensagem. Dreyson. Edmar. Presente. Emily. Emily está presente. Deixa eu verificar aqui. Não tem mensagem da Emily. Então vamos lá. Heloísa. Presente, professor. Isabela Mininel. Presente. Juliana Lopes. Alô, Juliana Lopes. Juliana Messias. Presente. Karine. Presente. Kátia. Alô, Kátia, está presente? Estava presente. Cadê a Kátia? Vamos lá. Kimberly. Nossa, tentou na hora, hein? Kátia está presente. Cadê a Kimberly? Vamos ver se a Kimberly responde aqui. Sem problema, Kátia. Já vi aqui a sua manifestação. A Kimberly parece que não está presente. Lilian está presente. Alô, Lilian. Lilian não está presente também. Ó, a Kimberly está presente. Kimberly chegou. Maravilha, Kimberly, já vi aqui. Lilian está presente. Não. Então, eu vou colocar aqui a falta para Lilian. Luan está presente. Presente. Lucas Caldeira. Presente. Marciana. Alô, Marciana. Matheus Henrique. Matheus Henrique. Natália Chamas. Presente. Natália Chamas está presente. Paulo Sérgio. Paulo está presente também. Paulo, obrigado. Raine. Presente. E o Elton. O Elton também não está presente. Professor, Oi, o senhor não me chamou, a Kênia. qual é o nome? Kênia. Desculpa, eu não estou ouvindo, o microfone está ruim. É Kênia. Quênia, tá, deixa eu verificar aqui, Quênia. Professor, Vinícius também não, tá? Mesmo caso da aula passada. Isso, olha, Quênia e Vinícius, seus nomes não estão aqui na lista de chamada, tá bom? Entre em contato com a secretaria para ver o motivo. Peça para que eles incluam na lista da chamada. Com K eu só tenho Karine, Kátia e Kimberly. E Vinícius eu não tenho nenhum. Né? Com V, não tem nenhum nome com V, tá bom? Então eu peço que vocês entrem em contato com a secretaria para verificar qual o motivo aí do nome de vocês ainda não estar na chamada. Enquanto o nome de vocês não estiver na chamada, vocês não estão aí tendo falta, tá bom? Tá certo, doutor. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Não havendo mais dúvidas, um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a semana que vem, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.